Preste atenção nessa pregação aqui, ó. Então é quando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, aquilo que transforma vidas, for pregada em todas as nações, em testemunho de todos os povos. Finalmente, eu sei que vocês têm visto o que tem acontecido na face da terra nesses últimos tempos, e principalmente nesses últimos dias. E talvez uns 2 dias atrás vocês ligaram a televisão ou a internet, e eu vi muita gente, eu até fiz questão de compartilhar nos stories, nas minhas páginas, do que estava acontecendo no Oriente Médio. E parece que quando acontece alguma coisa com a nação de Israel, todo mundo estremece. Eu sei que vocês viram que Israel introduziu uma ação militar dentro do Irã, antiga Pérsia, que só por ser Irã, antiga Pérsia, já tem toda uma profundidade teológica envolvida. E o Irã devolveu com mísseis, Israel novamente devolveu. E eu vi muitas pessoas se desesperando, dizendo: pronto, agora Jesus volta, agora a trombeta toca. Mas não é a primeira vez que Israel se envolve em algumas batalhas e algumas guerras. E quando nós vamos ler o contexto de Mateus capítulo 24, você começa a ler desde o primeiro versículo até o versículo 13. E em certo versículo a palavra de Deus faz questão de quase esfregar na nossa face. Você vai ouvir de guerras, você vai ouvir de rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Então o fim não se dá se Israel entra, sai de guerra. Nós sabemos que Israel é uma nação que, como relógio de Deus, é uma nação que se estrutura para nós observarmos no toque da última trombeta se aproximar. Mas a Bíblia não diz que guerra é sinal do fim, ou melhor dizendo, sinal do toque da última trombeta. Não diz que quando guerra estourasse aconteceria, ou que quando fome acontecesse aconteceria, ou que quando as perseguições estourassem aconteceria. Pastor, então eu acho que eu li errado dentro da Bíblia, porque está escrito que haveriam guerras, rumores de guerras, perseguições, fome. Mas permita-me lhes revelar algo com muita calma, eu não estou com pressa de passar dentro disso aqui. É que Jesus fez questão de dizer que era princípio de dores. E eu sei que tem mamães aqui dentro da igreja, dentro desse recinto, que entende que quando você estava a ponto de dar à luz, você estava com aquele barrigão de quase 9 meses, e quando você chegou perto de ter o seu filho ou a sua filha, as contrações e as dores aumentaram, e as dores entre as contrações diminuíram. Foi ou não foi? É assim para toda mãe. E quando Jesus induz a pensar que são princípios de dores, ele está quase dizendo que a terra é como uma mãe que está a ponto de dar à luz. Então quando ele diz que princípios de dores são fome, guerras, rumor de guerras, o que ele está dizendo é que a trombeta não toca quando a guerra surgir, ou quando Israel jogar míssil em outra nação, ou quando a fome entrar, doença surgir. O que ele está falando é que é como uma mãe, que quanto mais próximo estiver dele voltar, maior é a intensidade das dores, e o menor é o tempo entre as guerras. Então vocês começam a perceber que, quando nós pegamos um contexto histórico, começamos a perceber que, de algumas centenas de anos para cá, o nível das guerras aumentaram, o nível de pessoas que morrem em guerras também aumentaram, e o tempo entre elas diminuíram, mostrando que há um sinal realmente da volta de Cristo. Só que quando nós lemos e continuando lendo o contexto de Mateus 24, nós vemos que o principal sinal que Jesus entrega dentro desse texto não é guerra, não é rumor de guerra. Logo no verso 14 ele diz: então, essa palavra e esse evangelho será pregado em testemunho de todas as nações. Finalmente vai vir o fim. Então o que Jesus coloca como gatilho do toque da última trombeta e do arrebatamento não é guerra, não é rumor de guerra, não é fome, não é perseguição. Pelo contrário, quando ele diz guerra, ele diz assim: não se espanta não. Quando ele diz rumor de guerra, ele diz: não, mas não se espanta também não. Quando ele diz fome, perseguição, ele faz questão de dizer: vocês vão ver isso tudo, mas não se espantem. Mas olha para a pregação do evangelho da palavra, porque quando a palavra for pregada em testemunho de todas as nações, finalmente o fim vai acontecer. Logo você começa a pensar: então, pregador, estamos muito perto, porque eu sei que a palavra está sendo pregada em toda a terra. Ah, pois bem, mas o que é que está sendo pregado? É realmente de fato a palavra? Ou estamos vivendo talvez o tempo de 1 Samuel 3? Tem leitura, tem contexto, mas talvez não tenha revelação daquilo que está dentro desse contexto e a verdadeira essência. Muitos estão pregando, mas não estão pregando o evangelho. Muitos estão indo e levando, mas não estão levando a palavra.
Então é quando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, aquilo que transforma vidas, for pregado em todas as nações em testemunho de todos os povos, finalmente a última trombeta vai tocar. Vamos fazer um quadro